Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 3 de fevereiro, o nosso evangelho de hoje é Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Passaram a outra margem do lago ao território dos Gerasenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério onde tinha seu refúgio e veio-lhe ao encontro. Não podia atá-lo nem com a cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçaram e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É o que Jesus lhe dizia. Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muito. Então nós vamos meditar hoje, esse versículo. Se o próprio demônio reconhece Deus como o Filho do Altíssimo, que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então, vamos meditar. Se o próprio demônio reconhece ele como Deus, o Filho do Altíssimo, o que nos leva a não crer? Jesus está em território pagão. Ele se encontra com alguém que habita num cemitério, sinal de que era um rejeitado da sociedade e vivia na região da morte, já habitado com as forças da morte. Nada o podia deter. Era um problema para a sociedade. Seu comportamento estava fora de controle e causava mal-estar nas pessoas. Esse espírito do mal sabe quem é Jesus e não quer perder o poder naquele território conquistado. Enfim, o povo vive uma situação de opressão. O nome do espírito do mal identifica o opressor, legião, assim como era chamado os soldados romanos. Os espíritos foram enviados para uma manada de porcos, também como era denominado os romanos. Para além de um exorcismo, o texto apresenta um Jesus que liberta de opressores, cujos nomes são bem conhecidos. Os demônios expulsam, entra na manada que se lança ao mar, lugar onde vieram as legiões romanas. Portanto, o que é este homem com espírito imundo que sai do sepulcro e vem ao encontro de Jesus? Está aí no versículo 2. É o espírito de morte que arrasta e mantém acorrentado o ser humano através do medo da morte. É o medo da morte que atrapalha a fé dos discípulos, desencadeando as tempestades e impedindo de entregar-se confiantemente a Jesus que dorme, como está em Marcos 4, 35 a 41. Para chegar a crer é preciso, antes de tudo, que a palavra exerça a sua autoridade contra Satanás. Caso contrário, este logo a leva embora, antes que se enraize. E é por isso que a liturgia do batismo contém um exorcismo antes do banho batismal. No Evangelho de Marcos, o primeiro milagre é um exorcismo e vem imediatamente depois do ensinamento de Jesus, que está no capítulo 1, versículo 21 a 28. O exorcismo do Evangelho de hoje, mais longo e solene, vem depois do ensinamento de Jesus em parábolas, que está no capítulo 4, versículo 2 e versículo 30, ao término do qual a sua palavra dominou o céu e o abismo, capítulo 4, 35 a 41. O encontro entre Jesus e o endemoniado mostra as nossas resistências diante da palavra de Jesus. Tudo porque nos identificamos com a nossa escravidão e preferimos o nosso mal ao seu bem. Capítulo 5, de 1 a 11. Ainda que criados para o bem, acostumamos-nos ao mal e acabamos gostando do que deveríamos odiar, como o organismo repele o que o agride. O episódio dos porcos mostra de forma pitoresca
a superior vitória de Cristo, capítulo 5, 12 seguintes, que supera toda a resistência, demonstra todas as convulsões. A narração suscita nos ouvintes amedrontados as mesmas reações dos demônios que não querem saber de Jesus, como está no capítulo 5, do 14 a 17. A descrição dessas reações tem a função de levar-nos a percebê-las em nós para reconhecendo-as, a superarmos, expulsando-as de nós. Somos convidados a reconhecer-nos no endemoniado para sermos como ele, libertados e tornar-nos livres e belos como ele, sentado e vestido no seu perfeito juízo, como está no capítulo 5, versículo 15. Ao seu desejo de estar com Jesus, capítulo 5, versículo 18, ele responde enviando-o em missão, capítulo 5, 18 a 20. Ele agora é um apóstolo, em condições de contar aos outros o que o Senhor lhe fez. O antes miserável anuncia agora a divina misericórdia, capítulo 1, do 40 a 45. Neste homem que vivia de uma situação lamentável, o mal fizera morada e fazia de tudo que não seja despejado, para não ser despejado. A semente do reino pode penetrar, germinar, crescer e frutificar. As resistências foram grandes, mas a vitória sobre elas infinitamente maior. Não só se tornou um homem novo, mas um evangelizador, um apóstolo, alguém que semeia boa semente entre seus irmãos e irmãs. Tem início assim, a missão entre os pagãos. O ex-endemoniado de Gerasa é assim o primeiro apóstolo dos pagãos. Através dele, eles foram ajudados a fazerem pessoalmente a experiência libertadora do encontro com Jesus. Então hoje também vamos também rezar, junto ao santo do dia, que é São Brás, dia de ganhar toda a bênção sobre a nossa garganta. Que Deus hoje possa nos curar, nos abençoar e nos libertar, no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.